É isso aí, sétimo dia, estamos fechando a primeira semana e eu espero que tenha sido uma semana de bênção e bênçãos na tua vida. É interessante que quando a gente se aproxima de Deus, parece que tudo muda e isso é maravilhoso, é exatamente essa ideia. Vamos então dar continuidade aí no que nós estamos estudando no livro de Gálatas, tá certo? Vamos ver a Gálatas capítulo 5, continuidade do que nós estávamos lendo ontem. Gálatas 5, eu escolhi hoje os versículos 13, 14, 16 e 19 a 25. Eu escolhi esses versículos porque o 13, por exemplo, ele começa muito parecido com o versículo 1 que nós vimos ontem. Então veja, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ok, então não devemos esquecer disso. Porém, entretanto, todavia, não usem dessa liberdade que vocês foram chamados para dar ocasião à carne. Ou seja, não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade, ser livre em Cristo, não significa poder fazer o que quiser. E aqui ele vai dar todo esse texto aqui, ele vai dar ênfase no relacionamento, na comunhão. Ele vai começar dizendo, aqui no 13, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quase a ideia aqui de escravidão. Não dê lugar, não useis da liberdade para dar ocasião da carne. Antes seja servos, sejam escravos, sirvam, trabalhem uns pelos outros e a palavra-chave do texto, eu diria, pelo amor. É o amor que vai lidar aí com todas essas coisas. Por quê? Porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, qual é ele? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha só que impressionante. Nós estávamos vendo agora há pouco que, ou melhor, durante toda essa semana, que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela fé. E de repente ele vai falar, puxa vida, a lei se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, por isso devemos amar. Exatamente isso. Por quê? Porque a lei, ela nos mostra como devemos viver, mas ela não nos dá a salvação. Uma vez que somos salvos pela fé, que Deus nos capacitou, que Cristo nos capacitou a viver pela fé, então somos capazes de obedecer à lei, inclusive de amar o nosso próximo. É impressionante esse texto, porque em outros textos eles sugerem que o amor que nós temos pelo próximo é prova de que nós somos salvos pela fé. Loucura? Parece que sim. Eu acho que algumas pessoas nós só conseguimos amar pela fé, um milagre sobrenatural do nosso Deus. Bom, o versículo 16 para mim é um dos versículos mais extraordinários da Bíblia, porque ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais, vou fazer uma ênfase maior nesse jamais, jamais satisfareis o quê? O desejo ou a concupiscência da carne. Ele está dizendo o quê? Que se nós andarmos pela fé no Espírito, jamais, aqui no grego são duas palavrinhas para o não. A ideia de que é impossível que aconteça de satisfazermos o forte desejo da carne. Vou tentar parafrasear. Se andarmos pela fé no Espírito, é impossível de acontecer de satisfazermos o desejo pecaminoso da carne. Paulo parece estar sugerindo que é possível uma vida sem pecados, e de fato é possível somente pela fé. Se vivemos uma vida de fé no Espírito, a fé em Cristo Jesus. Os versículos 19 a 21, ele vai falar das obras da carne, enquanto os 22 em diante ele vai falar do fruto do Espírito. Vamos ver alguns contrastes. Se aqui ele usa a palavra obras, aqui ele vai usar a palavra frutos, e o motivo é óbvio. Obras é aquilo que eu faço, fruto é aquilo que o Espírito faz em mim. Obras é algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser feito. Fruto é algo que é natural. Basta você ser crente, basta você ser cristão, basta você andar no Espírito que naturalmente o fruto vai acontecer na tua vida.
Bom, nós não vamos ver todas as porcarias que nós fazemos na antiga vida, tá bom? Porque é importante dizer que essas obras da carne, elas são conhecidas da antiga vida, mas é interessante nós frisarmos o fruto do Espírito. Eu vou começar com amor. Por quê? Primeiro porque nós temos um singular aqui, não é os frutos, mas é o fruto. E alguns estudiosos sugerem que aqui, depois de amor, nós poderíamos ter... Opa, volta. Perdão. Nós poderíamos ter 2 pontinhos aqui para falar do tipo, o fruto do Espírito é amor. E amor significa, ou amor implica em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Faz muito sentido essa visão, porque todas essas palavras, elas estão relacionadas com a comunhão, estão relacionadas com o amor. Algumas de maneira mais óbvia do que outras, como por exemplo, paz. Bom, eu vou ter paz com quem? Com os meus irmãos, com quem eu amo. Com quem eu preciso ter paciência? Com os meus irmãos. Com quem eu preciso ser benigno ou com quem eu preciso ser bom? Para com os meus irmãos. Eu preciso ser fiel a quem? Né? Aos meus irmãos. Eu preciso ser manso com quem? Aos meus irmãos. Eu preciso ter domínio próprio para com quem? Com meus irmãos. Então veja, todas as palavras estão relacionadas a uma só, o amor, que como eu falei, é a palavra-chave de todo esse texto. E por isso o versículo 24... final do 23 ele diz, contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei não é contra essas coisas e não precisa existir lei para quem faz essas coisas. Você percebe? Nós não estamos mais debaixo da lei, por isso a lei não nos condena. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus, nós andamos no Espírito e por isso nós não satisfazemos o forte desejo da carne. Pelo menos essa é a ideia aqui, tá bom? Versículo 24 ele diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Meu querido irmão, você é de Cristo Jesus? Você realmente é de Cristo Jesus? Porque se você for de Cristo Jesus, esse texto ele está dizendo uma coisa interessante. Você crucificou a carne com Cristo. Note mais uma vez no texto que o verbo está no passado, é algo que já aconteceu. Você crucificou a carne. Então eu te pergunto, de fato você crucificou a carne, os desejos, os sonhos, os anseios, você matou, sacrificou tudo isso? Porque se você é de Cristo Jesus, Paulo está dizendo que sim, você sacrificou. Eu quero dizer que sim, você não sacrificou ainda. Então, pela lógica, você ainda não é de Cristo. A conversão é uma mudança radical na nossa vida, no nosso modo de pensar, no nosso coração. Conversão implica mudança radical daquilo que nós queremos para o nosso futuro. Conversão implica morte. A morte do seu velho eu, a morte da sua carne. Já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Você crucificou não só a carne, mas você crucificou os seus desejos, as suas paixões, concupiscências, a ideia de desejo pecaminoso muito forte. Tudo isso morreu. As suas paixões, os seus desejos morreram se você é de Cristo. E aí ele diz, se por um acaso você morreu, né, a tua velha carne morreu e agora você vive no Espírito, então obviamente, naturalmente, andemos também no Espírito. Não existe como fugir dessa realidade. Se você morreu para Cristo, você agora... se você morreu para as paixões e desejos da carne, agora você vive para Cristo e é para Ele que nós vamos viver. Meu querido, você morreu para seus desejos antigos, a tua velha carne morreu, você agora vive para Cristo, você anda no Espírito, você tem fé realmente que Cristo mudou a realidade da tua vida, você realmente crê que por meio dele é possível viver para o inteiro agrado dele. Se você realmente crê, então que você possa viver e andar no Espírito no dia de hoje, nessa semana, e no decorrer desses dias. Deus abençoe.